E aí que Jung fala da ilusão, né, racionalista de reduzir, né, a mente à consciência, de superestimar o poder da razão, né, para ordenar a casa, para pôr ordem no caos. A redução da mente às intenções conscientes, que é o racionalismo, que também é uma forma de unilateralismo. O ismo denota isso, unilateralismo, uma pretensão de esgotar a compreensão de um fenômeno numa única perspectiva ou com o emprego de uma única atitude mental. E aí, Júlio, Jung... Oi, diga. ouvindo você falar, eu lembrei daquele discurso do Skinner, né, onde ele fala que a mente é o criacionismo da psicologia, né? Uhum. Ele fez logo no fim lá da vida dele, questionando a mente, porque ele não acreditava que existia uma mente, né? Ele era bem, é um ponto de vista bem biológico, né? Comportamentalista do ser humano, né? Não leva em conta nada disso do que você falou até agora, né? Sim, para o materialista, a mente é um epifenômeno, é um reflexo das moléculas. Agora, toda a teoria acaba se traindo, porque na terapia, ainda que seja como uma mera hipótese funcional, você pressupõe uma autodeterminação que permite uma mudança, inclusive, do comportamento. Sem o que é essa autodeterminação? Se não, né, um ente racional que opera em algum nível, que transcende que transcende o hardware, a mera agregação ou desagregação, né, de Como, neurônios e como, hormônios. Oi? como eu provoquei meu professor de biologia uma vez, Uhum. ele estava explicando o funcionamento do maquinário celular, né? Uhum. Aí eu falei, quem dá as ordens ali dentro? Porque não tem sistema nervoso dentro de uma célula, né? Aham. Aí ele falou, são reações químicas em cadeia, né? Os elementos químicos que vão se aproximando ali vão fazendo com que tudo reaja. Aí eu provoquei ele, né? Eu falei, do ponto de vista biológico, então, o ser humano é, em última análise, um amontoado de moléculas químicas reagindo em cadeia. Ele falou, do ponto de vista biológico, é isso mesmo. E não deixa de ser. Uhum. Porém, é um reducionismo achar que a experiência humana é só isso, né? Para E Jung é um o problema problema de é quando higiene algumas mental. pessoas... Como assim? Explica mais. Por exemplo, quando ele diz assim do sal, né? Ainda que se descobrisse que o sal ele é desnecessário, né? Ainda que se descobrisse que o sabor, né, do sal é uma ilusão, nem por isso ele deixaria de ser útil. Então, assim, você pode muito bem pensar, né, que o ser humano é um acidente da matéria. Ele veio por acaso e caminha para o ocaso. Mas a história da humanidade, e aí novamente nós vemos as manifestações do inconsciente coletivo, repleta, cortada, por ideias de vida após a morte, por ideias de uma divindade, né, que atribui sentido à existência, pela ideia da vida, né, como uma purificação, da vida como uma purgação, da vida como um sentido de redenção, ainda que esse sentido de redenção seja puramente imanente. A redenção da história, a redenção pela revolução.
Não, e dá para falar no seguinte sentido, né? Esse amontoado de moléculas, Uhum. ele diz eu. E aí você extrapola qualquer noção materialista reducionista, né? Porque um conjunto de moléculas químicas olha no espelho e fala eu. Como isso Uhum. é possível? Então, essa transcendência da matéria é absolutamente óbvia, né? Eu não sei como alguns conseguem se manter ali naquela visão reduzida do ser humano, né? Porque é desumano ver o ser humano apenas como um acidente biológico, né? Esse é um dos problemas, né? Qual é o lugar especial do ser humano? Por exemplo, quando a gente precisa justificar, por exemplo, os direitos humanos, a dignidade humana, né? Em termos Exatamente. essencialmente materialistas. Mas Jung ele diz, em outras palavras, que o materialismo também é uma atitude mental para esconder, né, o medo de fantasma, podemos dizer assim. Então, que é todo reducionismo, que exige também É, é meio que que você fecha os olhos, né, para não ver o fantasma, né? Você, isso. Ou seja, em se eu vez de ir lá abrir o reduzo, armário e ver que é o. sim, se eu reduzo todo o mistério, né, tudo Uhum. aquilo que é obscuro, né, a fenômenos, parte do pressuposto, são fenômenos assim científicos, são fenômenos naturais, né, e que não, descarto a prioristicamente a hipótese, né, de fenômenos paranormais, fenômenos espirituais no sentido sobrenaturalista, eu estou assumindo igualmente uma posição metafísica, ainda que com um discurso materialista, mas eu estou ancorando numa narrativa. Então eu posso dizer, olha, eu não acredito em fantasmas. Eu não acredito, né, que os astros influenciam o comportamento humano. Eu não acredito que anjos existem no sentido de interferirem na história, como os espíritos, os deuses, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso dizer, olha, tem coisas que a ciência, que os conhecimentos científicos que nós dispomos até o momento, não conseguem explicar. Acredito que vai chegar uma hora que muita coisa que a gente vê hoje assim, como extraordinária vai reduzir a ordinariedade da vida. Em algum momento, certamente eu não vou estar vivo, alguém dirá assim, mas parto desse pressuposto, ou seja, a pessoa ela parte também de uma ideia metafísica. A vida se explica nela mesma. Há um pressuposto aí. Então, o materialismo e outras ideologias historicistas, elas partem desse laço. Vamos pensar a ideia de uma idade de ouro, que é comum em algumas religiões. Vamos pensar aquela civilização, né? Vamos pensar a Antártica, que animou a mitologia, inclusive do nazismo, né? De uma idade de ouro, né? De uma civilização, né? Que atingiu o ápice e que foi se degenerando. Então, a missão histórica seria o quê? Resgatar esse passado de ouro. Como a ideia também de que a idade de ouro está no futuro. O paraíso ele não foi perdido, o paraíso está para ser conquistado. Ou a ideia, que é muito comum também nessa religião, a gente vê isso em várias
narrativas do hinduísmo, por exemplo, de ciclos, né? Ciclos de criação e destruição. Você parte também de uma ideia metafísica. Ou seja, a história ela se repete de modo cíclico. Ou, né, numa espiral ascendente. Ou numa espiral descendente rumo a uma destruição criativa. E essas ideias a gente vê se repetir em várias tradições religiosas. O materialista tende a dizer que o Alex foi o primeiro a ter essa ideia, estou dizendo de uma forma bem simplificada. Depois, a Rafaela teve acesso, né? Ela fez uma modificação aqui e ali, o incremento, para não dar a perceber que ela tomou emprestado de você. O José Maria também, né? Deu um somebody love lá e também mudou um pouco aqui o figurino. Já para um idealista, isso é uma evidência de um inconsciente ou de uma mente coletiva. Como a gente pode também conceituar o inconsciente, os arquétipos, ou seja, potencialidades comuns para representações análogas. Professor, diga. Depois do iluminismo, a razão ela ganhou uma robustez à ciência, né, absurda. E os intelectuais de plantão, eles simplesmente impõem as suas verdades, essas verdades que eles acham que são absolutas, e de uma forma, eu penso que ousada, eles entendem que só eles existem. E isso acontece na nossa formação, porque todos nós, desde o jardim infantil, desde o primeiro ano, nós aprendemos a ser consumista, ser materialista em todas as disciplinas. Então, eu penso assim, que não seria a questão de exterminar todos para poder começar tudo de novo, mas pelo menos que aparecesse uma metodologia dualista, que pelo menos mostrasse que existe outra coisa, pensasse, porque Nietzsche é de muito tempo, Foucault de muito tempo. Foucault fala da verdade, a verdade é tudo que dá certo, Jung é tudo que funciona. Nietzsche diz que não existe verdade absoluta, não existe fatos eternos. Então, existem ensinamentos. No entanto, o materialismo ele é imprescindível, ele tem que certamente existir, porque nós vivemos num mundo de uma população imensa, mas não tem esse viés, esse outro viés, que eu penso, falando com um colega meu, falei assim, nós estamos entrando aí, talvez, num novo espírito da época, saindo dessa condição das verdades intelectuais. Obrigado. Obrigado pela participação, José Maria. Mas o próprio materialismo, José Maria, vamos pensar aqui de atitude materialista, pode estar ancorado numa visão dualista. Se nós temos como pensando na ideia de purificação espiritual pela mortificação do corpo, das paixões, nós também temos, ancorado na mesma visão dualista, a ideia de que o corpo não serve para nada. Então, se permita viver todos os prazeres possíveis. Porque o que é elevado é o espírito. Então, quando a matéria se decompor, o espírito vai ascender. No gnosticismo, você tem esses dois tipos de atitude. Ou seja, o conhecimento pela ascese, pela libertação das paixões, dos vícios da alma, como também você tem representações dessa, como eu falei, a filosofia lokayata, ou seja, o corpo para nada mais serve, o corpo vai ser reduzido ao pó. Então, o que você faz com o corpo não afeta o espírito. Então, essa busca de sentido
como Jung diz, né, quando a vida está caminhando, né, relativamente bem, o ser humano pode achar que pode viver bem sem verdades eternas. Sem entrar aqui no mérito, né, se em algum momento ele julgou, mesmo nos períodos de maior irreligiosidade ou, né, de maior alienação espiritual, de fato a gente acredita que a vida é um amontoado de moléculas, não tem nenhum sentido intrínseco a ela, não tem nenhum valor transcendente. Mas quando aperta, quando a crise, né, se agudiza, seja ao nível pessoal quanto ao nível coletivo, quando nos aproximamos, né, quando começamos a descer a montanha, usando uma imagem que Jung recorre, é comum essas perguntas aparecerem. Essas perguntas começarem a perturbar. E nós podemos recorrer às várias tradições religiosas e espirituais com suas sabedorias, ou a gente pode simplesmente recorrer a uma hipótese, que seria e muitas vezes é mais um desejo do que uma convicção, né? Mais um desejo de verdade do que uma certeza, de fato, de que a gente caminha, né, para o buraco, a gente caminha para o abismo, a gente caminha para o aniquilamento, a gente caminha para o pó cósmico. E para algumas pessoas isso pode ser confortante, do que pensar numa eternidade, né, tocando harpa, né, nas nuvens. Ou numa realidade bem zen, onde as pessoas estão meditando, né, num cenário idílico, paradisíaco, ou alguma outra representação. Então, pensar, né, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, para muita gente pode ser confortante do que pensar, né, numa existência pós-morte, que vai saber lá como que é. Agora, as narrativas são das mais variadas. As narrativas são das mais diversas. Como Jung diz também, né, o Viktor Frankl também vai aprofundar, se pode suportar tudo ou quase tudo quando você encontra um sentido para aquilo que você está vivendo. Você passar o sofrimento como uma provação, você passar o sofrimento como uma preparação para uma vitória maior, tem um significado muito diferente do que você viver uma situação sófrega sem ver nenhum sentido, né, naquilo que você está vivendo, sem ver nenhuma possibilidade de redenção, ainda que essa redenção seja puramente imanente, histórica. E aí a gente vai ver os paralelos. A vida tem sentido? Aí é uma pergunta. Se tem, como buscar? Quem tem a receita? Os paralelos que a gente pode ver no Tao, no conceito de Tao, né? no de Dharma, de Tao no Shintoísmo, de Dharma nas tradições hindus e de Logos, é de que o universo ele tem uma ordem intrínseca. Ele tem uma ordem eterna que que subjaz a aparente aleatoriedade, a aparente complexidade da vida como se manifesta de forma visível. Então, a sabedoria é encontrar o quê? Essa ordem, e viver alinhado com esse princípio eterno. O Tao, o Dharma ou o Logos.
pregação estoica. A vida ela tem a vida ela tem um sentido a ser buscado. Todo sentido é possível? Ou só há um sentido possível? Então, os sentidos que os outros dizem, né, que fazem a vida, né, ter significado, são ilusões que uma hora ou outra vão se manifestar. São perguntas. As perguntas elas variam de acordo com as respostas que vão sendo oferecidas, as respostas que vão sendo encontradas. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Esse encontro do sentido tem a ver com o encontro com você mesmo, assim, de quem você é, tipo assim... Claro que isso também é uma questão muito difícil, né, de falar, assim, concretamente dizendo. A sua verdade, né? Ainda que essa verdade venha a se sofrer mutações. Tipo, um encontro pessoal com você, por exemplo, eu me encontrei na psicologia, por exemplo. Eu nem esperava ser psicóloga, mas, para mim, eu me encontrei na psicologia e hoje eu vejo como sentido da minha vida ser psicóloga, por exemplo. Uhum. Mas é uma coisa que se manifestou. Para mim, eu fui atrás, mas se manifestou. Bom, e o Jung vai dizer, né, que antes de você tomar consciência, né, a psicologia já se insinuava, já te chamava. Porque entre a tomada de consciência e a gestação da ideia, há um gap, há uma latência, que pode muitas vezes ser bem extensa. Ele vai dizer, por exemplo, que o Paulo de Tarso ele já era cristão muito antes, né, dele cair do cavalo, né, e ter aquela experiência, né, com Jesus no caminho. E que a perseguição dele aos cristãos era uma forma de ele tentar matar uma ideia que já estava sendo gestada nele e que ele não aceitava. Então, a perseguição aos cristãos era uma defesa contra ele mesmo, quando um processo que já estava sendo gestado. Mas, voltando, no seu caso, a psicologia, pelo que eu estou entendendo, aconteceu, se insinuou e você abraçou, você se encantou. O seu eu, o seu ego, não ofereceu resistência. O seu eu, o seu ego, estava conectado com o seu inconsciente. Então, houve mesmo o quê? Mesmo sem eu saber. Você estava ouvindo. Você não estava com barreiras. Sim. E foi se insinuando. Foi se insinuando até que se manifestou. Insinuando de várias maneiras. Não vou perguntar para você, mas certamente assim, não foi uma ideia súbita. Também teve fatos, acontecimentos, né, que convergiram, estiveram em sincronicidade. Agora, esse encontro consigo mesmo, conceitualmente, é o reencontro do ego com o self, a totalidade. É a volta para casa. Na nossa origem, nós somos uma totalidade. À medida que a gente vai adquirindo a nossa autoconsciência, a noção de eu ou não eu, nós estabelecemos um distanciamento. Ou seja, surge o quê? O ego, como representação da autoconsciência, como representação da maturação do córtex. E a gente pode ver também essa dinâmica, né? Se a gente for pensar, nós temos basicamente 3 músculos, né? 3 tipos de músculo, né? O músculo liso, o músculo cardíaco e o músculo estriado. Qual que é o movimento? O movimento voluntário é feito por qual tipo de músculo? Estriado, né? Os outros músculo estriado.
A gente pressupõe o quê? Uma vontade. Agora, esse músculo estriado, né, quando se torna hábito, nem pouco se demanda o seu exercício. Vamos pensar nas terapias, né? Isso parece mais evidente na terapia cognitivo-comportamental. 2 minutos, estou terminando para passar aqui. Mas muitas vezes o que se trabalha vamos pensar, né? Andar de patins, andar de bicicleta, ou simplesmente fazer um exercício físico. A princípio, se demanda o quê? Muito controle consciente, né? Se demanda o quê? O exercício, né, dos músculos assim, estriados voluntários, até que esses movimentos são introjetados e se torna um movimento espontâneo. Vamos pensar também sistema somático e sistema visceral. Alguns movimentos que, para se tornar hábito, precisa o quê? Do dispêndio de recursos, né, da vontade. Até que eles são introjetados, se alinham, se integram e se tornam movimentos espontâneos. E é isso na terapia. Muita coisa que hoje está integrada em nós, muita coisa que a gente absorveu, que a gente vive em harmonia, houve um tempo que gerava conflito, que gerava o quê? Tensão, que demandou muita força de vontade, até que se tornou um fluxo espontâneo, um fluxo ininterrupto. Deixou de ser um controle, né, do músculo estriado para ser um controle do músculo liso, ou do músculo cardíaco. A gente não precisa ficar dando ordem para o coração bater, não é verdade? A gente não precisa ficar dando ordem para o nosso sistema endócrino funcionar. Isso é o tempo? Oi? Isso se dá no tempo? Sim. Tempo que faz esse... Tá, entendi. Uhum. O tempo, lembrando que o inconsciente, ele transcende ao tempo. E é por isso que ele já antecipa, entre aspas, aquilo que a nossa consciência muitas vezes demora muito para assimilar. E não é por resistência, não é por repressão, é porque não está acompanhando seus movimentos.